Olá a todos. Hoje vamos ver a forma trigonométrica do número complexo, ou de um número complexo. Acompanhe aqui. Dado um complexo z igual a raiz de 3 mais i, vírgula, qual é a sua forma trigonométrica? Então, esse complexo aqui está na forma algébrica, que é A mais BI, né? Forma algébrica. Z igual a mais BI. Então, naquele caso, observando ali, ó, o A é quem? O A é raiz de 3 e o B é igual a 1. Porque, pois Z é igual a raiz de 3 mais 1i. 1i é igual a i, né? Então, isso aqui é o A e esse aqui é o B. Para encontrar a forma trigonométrica, temos que analisar o plano de Argand-Gauss, que já foi falado em aulas anteriores. No plano de Argand-Gauss, o eixo horizontal aí, ó, a abscissa, né? É a parte real e a ordenada é a parte imaginária, né? Que o eixo ia. No plano de Argand-Gauss, como que ficaria isso aí? O A ali vale raiz de 3. 1, 2. Raiz de 3 é aproximadamente 1,72. Um ponto aqui, ó, mais ou menos aqui, ó. Raiz de 3. E o B vale 1. Então o B vale 1. Aqui. Fazendo aí a marcação do ponto. Esse é o ponto que representa o complexo Z, com coordenadas A, chamado A fixo, né? Raiz de 3 e coordenada B, 1. É um par ordenado. Um ponto no Z, o ponto Z que representa o complexo raiz de 3. Aliás, o complexo Z. Raiz de 3 e 1. Que agora eu vou desenhar para vocês o módulo. O módulo é essa distância aqui, ó, entre a origem que no caso aqui é 0, 0, né? A origem dos eixos e o afixo Z. Então, esse é o módulo aqui, ó, ρ. Já vimos como calcular esse ρ, né? Observem que formou um triângulo retângulo. Olha só. Formou um triângulo retângulo aqui, ó. Tá vendo? Um ângulo reto aqui. E em um triângulo retângulo, nós temos a hipotenusa,
que é o maior lado do triângulo, que é o lado oposto ao ângulo reto, e os dois catetos. Nesse caso aqui é o cateto A, que é o valor de A, e do outro lado é o cateto B. Então, para achar aí o ρ, nós já vimos, né, usando Pitágoras, que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, por Pitágoras. Então, o ρ, isolando aqui, vai ser igual a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado, tá? O ρ vale isso. Então, para encontrar o triângulo retângulo, a forma trigonométrica do número complexo, nós temos que analisar, primeiramente, esse plano de Archan-Gauss. Não quer dizer que nós temos que desenhar o plano de Archan-Gauss, mas nós temos que calcular o módulo, ou calcular o ρ. Só lembrando que ρ também pode ser escrito assim, ó, módulo de Z. O ρ, né, que é o módulo, também o módulo pode vir assim, barra, duas barras e o Z no meio, tá? Eu gosto de trabalhar com essa letra grega ρ. Não é um P não, parece, mas não é um P não, ele é assim, ó, tá? Após encontrar esse ρ, que é o que eu vou fazer com aquela questão, com o item ali em cima, vai ser quanto o módulo desse número complexo? Raiz quadrada de A ao quadrado, ou seja, raiz de 3 ao quadrado, mais B ao quadrado, 1 ao quadrado, que é igual a quanto? Raiz quadrada, cancela o quadrado aqui de dentro com a raiz, fica o 3 lá dentro, mais 1 ao quadrado, 1. Então vai ser raiz quadrada de 4, o módulo vai ser 2. Então essa distância aqui, ó, vale 2. E realmente, né? Se a gente for analisar, se aqui é 1, aqui é 2, aqui é o dobro. Então, sabendo que o módulo do complexo Z, raiz de 3 mais 1i é igual a 2, vamos agora para a forma trigonométrica do complexo. Vamos calcular os argumentos, ou o argumento, né? Os argumentos estão. Calcular o argumento. O argumento, nada mais, nada menos, é o ângulo alfa. Qual o ângulo alfa? Esse ângulo alfa que aparece ali, ó, no desenho, em relação à horizontal. E a hipotenusa lá, ó, o módulo, né? Então, o argumento. Como que se calcula o argumento? Calcula usando o seno e o cosseno. O seno de alfa é cateto oposto ao ângulo alfa, no caso aqui é o B, sobre hipotenusa, ou sobre ρ. E o cosseno de alfa é o cateto adjacente ao ângulo alfa sobre hipotenusa. A sobre ρ. Agora, como que esse seno e esse cosseno irá gerar, né, no caso, um número trigonométrico, a forma trigonométrica? Eu preciso calcular o argumento para encontrar a forma trigonométrica do complexo A mais BI. Antes de calcular o argumento, vamos ver como que ele vai encaixar na forma trigonométrica. Vamos saber como que é a forma trigonométrica. A forma trigonométrica é assim, ó. Algébrico, Z é A mais BI. Né? Da forma algébrica, vamos passar para a forma trigonométrica. Forma algébrica
Vamos passar para a forma trigonométrica. Nós temos aqui, ó, um argumento. Vou até mudar essa setinha aqui, ó. Nós temos no argumento, vou colocar para baixo aqui, que ainda não calculei, né? Que seno de alfa é b sobre ρ e cosseno de alfa é a sobre ρ. Então, se seno de alfa é b sobre ρ, implica que b é igual, esse ρ está dividindo aqui, ó. Eu vou passar ele para o segundo membro, para o primeiro membro, no caso, né? Eu vou isolar da direita para a esquerda. O ρ vai multiplicando. Então vai ficar ρ que multiplica seno de alfa. Ou seja, b é igual a ρ seno de alfa. Do mesmo modo, vou fazer com o cosseno de alfa. Se o cosseno de alfa é a sobre ρ, vai ficar o seguinte, ó. Eu vou isolar o a, é igual a ρ cosseno de alfa. O ρ está dividindo, passa para outro membro, multiplicando. Então, o a é igual a ρ que multiplica cosseno de alfa. Tendo o b igual a ρ seno de alfa e o a igual a ρ cosseno de alfa, vamos anotar novamente aqui, ó, a forma algébrica. De um complexo. Z é A mais BI. Para transformar na forma trigonométrica, basta substituir. No lugar do A, eu vou colocar o que eu isolei ali, ó. Ρ cosseno de alfa. Mais, isso aqui é o A. No lugar do B, eu vou colocar ρ seno alfa. Ρ seno alfa. Só que o B multiplica I. Então, ρ seno alfa vezes I. Então, isso aqui é o B, ó. Agora, dando sequência, é igual. Aqui eu tenho uma soma. E nessa soma, os dois termos que aparecem lá, tem um valor comum, que é o ρ. Eu vou colocar o ρ em evidência. Então, ρ que multiplica cosseno alfa mais seno alfa i. Colocando em evidência aqui, ó. Eu vou retirar esse ρ e retirar esse ρ e colocar aqui fora, ó, do parênteses, multiplicando cosseno alfa mais seno alfa i. Tanto é que se eu multiplicar novamente, ó, ρ vezes cosseno alfa vai dar ρ cosseno alfa. Ρ vezes seno alfa i vai dar ρ seno alfa i, voltando ao que era antes. Então tá correto. Portanto, eu comecei ali, ó. O número complexo z vai ser igual a cosseno alfa mais i seno alfa. É mais chique deixar o i na frente do seno, tá? Finalizando aqui. Então, z na forma trigonométrica é ρ que multiplica cosseno alfa mais i seno alfa. Então, essa é a fórmula obtida da forma trigonométrica, tá?
Então essa é a forma trigonométrica para qualquer número complexo. Agora vamos ao exercício em si. Vamos passar z igual a raiz de 3 mais i para a forma trigonométrica. Qual vai ser a forma trigonométrica dele? Já fizemos alguns cálculos, né? Aqui nós temos que o a é raiz de 3, nós temos que o b é 1, que multiplica i, aí vai dar 1i, vai dar i. Nós também já calculamos aqui ó, anteriormente, ó. Tem que calcular, tá? O ρ, ele deu 2. O ρ deu 2, né? O que está faltando para passar para a forma trigonométrica? O que a forma trigonométrica tem? A forma trigonométrica tem um ρ, tem o ρ, então eu tenho que calcular o ρ, já foi calculado, e tem o alfa, que no caso é o mesmo aqui, né? Então, o cos e o seno, o cosseno e o seno é da forma trigonométrica já, tá? Então eu preciso de duas coisas para calcular, para transformar um complexo Z algébrico para a forma trigonométrica. Eu preciso de duas coisas, o ρ e o alfa. O ρ já foi calculado, tá? Que é raiz quadrada de a ao quadrado mais b quadrado. No caso é o módulo, né? Agora vamos calcular o alfa. Como que se calcula o alfa? Já foi mostrado também. Foi mostrado o quê? Que seno de alfa é b sobre ρ e cosseno de alfa é a sobre ρ. Já foi mostrado isso, né? Ou seja, substituindo aqui, ó, seno de alfa é b, que no caso é 1. Agora vamos calcular o alfa, tá? Eu usei aquele negócio de isolar para encontrar a forma trigonométrica, a fórmula. Agora, para calcular o alfa, nós temos que substituir o b e o ρ. O b é 1 e o ρ é 2. Então, seno de alfa é igual a meio. E o cosseno de alfa? Cosseno de alfa é igual o a, que vale raiz de 3, e o ρ vale 2. Cosseno de alfa é raiz de 3 sobre 2. Beleza. Naquelas tabelinhas de seno, cosseno e tangente, vou fazer aqui uma tabelinha aqui. Os senos e cossenos e tangentes básicas, né, que a gente já viu lá no segundo ano, quais são? O ângulo alfa, 30, 45, 60 graus. Nós temos o seno, o cosseno e a tangente. O seno de 30 é meio. O seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. 160, raiz de 3 sobre 2. Agora o contrário para o cosseno. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 45, vai fazer o contrário, de lá para cá. É raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 60 é meio. Tangente de 30 é dividindo o seno pelo cosseno, você acha a tangente. Então, meio dividido por raiz de 3 sobre 2 vai dar... Quanto que é? Meio dividido por raiz de 3 sobre 2. É meio vezes o inverso, 2 sobre raiz de 3. Simplifica, vai dar 1 sobre raiz de 3. Racionaliza os denominadores. Aliás, o denominador. Raiz de 3 sobre 3.
a tangente de 45, raiz de 2 sobre 2 dividido por raiz de 2 sobre 2, é igual a 1, porque é a mesma coisa dividido pela mesma coisa. E o de 60, raiz de 3 sobre 2 dividido por meio, raiz de 3. Eu fiz esses cálculos aqui só para recordar alguma coisinha, né? Para vocês recordarem como que obtém essa tabelinha aí. Então, observando essa tabelinha, nós podemos encontrar o seno e o cosseno. Aliás, nós podemos encontrar o ângulo alfa. O que foi dado ali, ó? Que o seno de alfa é igual a meio. E o cosseno de alfa é raiz de 3 sobre 2. Agora vamos na tabelinha. Onde aparece que o seno de alfa é meio? Ó, seno de alfa é meio. Seno de alfa é meio. Seno meio. E cosseno de alfa é raiz de 3 sobre 2. Em qual ângulo que isso mostra claramente aí que o seno de alfa é meio e o cosseno é raiz de 3 sobre 2? No ângulo 30 graus. Ou seja, para o ângulo 30 graus, o seno de alfa é meio e o cosseno é raiz de 3 sobre 2. Então, portanto, a conclusão que a gente chega é que o ângulo alfa é 30 graus. Só que o chique, né, vamos dizer assim, para números complexos na forma trigonométrica, é trabalharmos com ele na forma em radiano, de radiano. Então, como que é que a gente faz? Π radiano é 180 graus. Então, 30 graus vale quanto em radiano? É simples. É só dividir por 6. Quando você divide por 6, 180, dá 30. Então, o π vai dividir por 6. Que vale 180, dividir por 6 dá 30. Então, o ângulo alfa, ele é igual a π sobre 6 radiano. Se 180 graus é igual a π radiano, 30 graus é π sobre 6 radiano. Porque 30, dividindo 180 por 30, dividindo 180 por 6, obtém o 30 graus. Então, se π vale 180, π sobre 6 vale 30 graus. Agora, vamos montar o número complexo. Não terminou ainda, está finalizando. Sabemos que Z trigonométrico é ρ cosseno de alfa mais I seno alfa. Então, Z é ρ cosseno alfa mais I seno alfa. Logo, Z vai ser igual a ρ, que eu calculei, foi 2. E o alfa, vou colocar em graus primeiro, 30 graus. Então, aqui está o resultado da questão. Dado o número complexo raiz de 3 mais i, a sua forma trigonométrica vai ser 2 cosseno de 30 mais i seno 30. Mas eu quero que deixe em radiano. Então vai ficar 2 cosseno de π sobre 6 mais i seno de π sobre 6. Então essa vai ser a forma que eu vou querer ir para os exercícios, tá bom? Então, dado o complexo z igual a raiz de 3 mais 1i, na forma
trigonométrica, dado o complexo é igual a raiz de 3 mais 1 na forma trigonométrica, não mexer aqui não. Para z igual a raiz de 3 mais 1i, na forma algébrica, implica, né, que z igual a 2 cosseno de π sobre 6 mais i seno de π sobre 6 é a sua forma algébrica. Então aqui vai ser o quê? A forma trigonométrica. A forma algébrica. A forma algébrica. E aqui vai ser o quê? Forma trigonométrica. Finalizando por aqui a nossa explicação de número complexo na forma trigonométrica. Eu vou passar uma lista de exercícios lá no mural e vocês vão resolver. Tchau, até a próxima aula.